Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o que propôs Armínio Fraga, certo? Aqui do Rascunhos Econômicos nós tratamos economia como ciência. Então, apesar do Armínio Fraga ser um político, né? Ele é um economista. Mas ele fez parte do governo, então para mim é político, tá certo? Ele tem opinião política e esse tipo de coisa, tá? Apesar dele ser um político, ele é um economista. E ele foi presidente do Banco Central e banqueiro do George Soros, certo? Bem, o que ele disse, o que ele propôs? Ele propôs o congelamento do salário mínimo, certo? Se você não viu o que aconteceu, eu vou recapitular rapidinho. Nessa semana, ele estava dando uma palestra nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal adora. Em Harvard, eu não vou falar o nome da universidade, numa palestra, ele propôs congelar o salário mínimo por 6 anos. Por quê? Porque ele disse que o Brasil está num risco fiscal muito grande e que, pelo salário mínimo compor um indexador, é necessário congelar o salário mínimo por 6 anos para controlar o problema fiscal, que é, em outras palavras, a dívida pública. E ele não chegou nesse detalhe, mas é evidente, né, que, por exemplo, se alguém manda tirar a roupa do varal, porque vai chover, a pessoa está preocupada que a roupa molhe e estrague, ou fique com um odor ruim e tal. Mas, veja, a pessoa não fala que é por isso. Tire a roupa do varal porque vai precipitar e a água vai entrar no algodão. Não, ela fala, tira a roupa do varal. Ele diz o seguinte, precisamos congelar o salário mínimo por um problema fiscal. Então é evidente que ele está querendo dizer o seguinte, nós precisamos congelar o salário mínimo porque o salário mínimo é um indexador que reajusta despesas do governo, aumentando a pressão sobre o orçamento anualmente, o que pressiona o problema fiscal, a dívida pública, que já está em graus muito sérios, certo? Aí vocês vão falar, Léo, mas o Japão deve mais do que o Brasil, percentualmente ao PIB. Mas qual é o custo de carregamento da dívida japonesa? O custo de carregamento da dívida brasileira é enorme, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês e eu vou explicar. O salário mínimo hoje está R$ 518, certo? Menos de $300. Menos, né? De $300. Certo. A lei orçamentária de 2025, né, que é o orçamento público, que foi aprovada agora, ou está para ser aprovada agora em abril, diz que o orçamento do Brasil é de 5,86 trilhões de reais. 16% é para pagar o regime geral da Previdência. Motorista de caminhão, caixa de supermercado, e pessoas que se aposentam normalmente, que pagam Previdência e depois vai se aposentar, é desse dinheiro aqui que sai, é do orçamento. Lembrando que o INSS, a Previdência Social, não é por capitalização, ou seja, é um sistema Ponzi, né? Quem está trabalhando paga para o governo redistribui. O problema é quando as pessoas que trabalham sejam menores do que as pessoas que recebem, né? Mas tudo bem. E aí você tem o benefício, isso é 16% do orçamento público, que dá 972 bilhões de reais, tá? 1,9% é para o benefício de prestação continuada. Pessoas que nunca contribuíram para a Previdência ou não contribuíram o suficiente e que são idosos, eles têm direito a receber um salário mínimo como benefício, não como aposentadoria. O benefício de prestação continuada. Isso custa 1,9% do orçamento, tá bom? E 1,4% de tudo que o governo gasta é para abono salarial e seguro-desemprego, né? A conta é conjunta e é 50 bilhões de reais por ano. Ocorre que esses benefícios, quando você vai ver a lei, né, o benefício à Previdência, ele não se dá por valor. Ninguém fala, olha, é 500 reais, 600 reais. Não. A lei determina o seguinte, a Previdência Social será paga com salário mínimo. Então, até as pessoas dizem, né, se você tem pessoas que recebem aposentadoria na família, eles vão falar, o meu benefício, a minha aposentadoria,
é 1,5 salários mínimos, né? 1,5 salários mínimos com o salário mínimo a 1.500, 1.518, né? 1,5 são R$ 2.277, certo? 1,5 salários mínimos. Mas vamos supor que ano que vem o salário mínimo aumente, que o salário mínimo, por exemplo, vá para R$ 1.700. 1,5 salários mínimos são 2.550, né? Para salário mínimo, exemplo de R$ 1.700, certo? Então veja que cada vez que o salário mínimo aumenta, o custo da Previdência aumenta. Por quê? Porque o Brasil escolheu fazer o regime de distribuição, de partição, não o regime de capitalização, tá? E aí, para o benefício de prestação continuada também, para cada R$ 1 do salário mínimo que aumenta, a Previdência aumenta o seu custo em 400 milhões de reais, tá? Então, o que o Armínio Fraga está propondo? O que Armínio Fraga está propondo? Com o congelamento do salário mínimo, ele quer, na verdade, congelar o custo, e eu preciso de novas canetas, né? O custo da Previdência. Por quê? Porque o custo da Previdência é igual a o valor médio dos benefícios, né, e aposentadorias, vezes a quantidade de pessoas que recebem. Todos os anos aposentam e falecem pessoas, certo? Então, vamos supor que a quantidade de pessoas, a quantidade de aposentados, de pessoas recebendo benefício, é constante. Ele aumenta num valor de menos de 0,5% ao ano, por exemplo. Certo? Ele aumenta menos de 0,5% ao ano. Só que o valor, ele vem aumentando numa média de 5% ao ano. Então, o custo da Previdência vem aumentando, em média, 5% ao ano. Por quê? Porque o custo da Previdência é em função do salário mínimo. Isso que é um indexador. Quando você quer falar um valor, mas por causa da inflação você não pode colocar ali, por exemplo, olha, vamos supor, Constituição de 88 dizer, todo mundo tem direito a $200 de aposentadoria, no mínimo. Mas o Constituinte de 1988 não podia saber quanto que era o dólar, né? Não podia ficar mudando a lei assim. Então o que eles determinaram? Eles determinaram em função do salário mínimo, né? E aí o que acontece é o seguinte, quanto que aumenta o salário mínimo? O salário mínimo é igual, o salário mínimo de um ano é calculado pelo salário mínimo do ano anterior, N-1, certo? Do ano anterior, vezes o percentual de aumento do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA, mas para famílias de até 5 salários mínimos. Eu já fiz um vídeo sobre salários, sobre inflação, dei uma olhada aí, mais a variação percentual do PIB. Então, por exemplo, se o INPC for de 3%, o INPC for de 3% e o aumento do PIB for de 1%, o aumento do salário mínimo vai ser em 4%. Então o salário mínimo vai aumentar 4%. Veja, isso quem retomou foi o Lula agora em 2023, a Dilma tinha feito isso, essa fórmula também. Foram feitas algumas mudanças agora em 2023, de que o aumento do PIB, se o PIB aumentar 10%, o salário mínimo não vai aumentar 10%. Ele só aumenta 2,5%, tá? E esses valores são positivos. Se nós tivermos deflação, o salário não vai diminuir. E se o PIB tiver recessão, ele diminuir, se o crescimento for negativo, não se conta o salário, não se conta o aumento do PIB, tá bom? Então o que o Armínio Fraga está propondo, na verdade? Qual é o medo do Armínio Fraga? Vamos supor, o Banco Central, ele dá a meta da inflação pelo IPCA. Tá? A meta da inflação do IPCA, a meta é 3% para mais ou menos 1,5%. Ou seja, esse é o teto e o piso da meta. Quer dizer o seguinte, a meta é 3%, só que 4,5% tá bom e
1,5 também tá bom, de inflação do IPCA, tá? Só que o Brasil sempre vai para a meta, é muito difícil dar o piso, tá bom? Então esse é o teto da meta. Isso aqui é IPCA, mas vamos supor que o INPC se estabilize em 3% ao ano nos próximos 6 anos, que é o que o Armínio Fraga quer congelar, certo? Como é que eu calculo o aumento percentual do salário mínimo? O salário mínimo daqui 6 anos, vai ser igual ao salário mínimo de hoje, mais o crescimento do PIB. Vamos supor que o PIB não cresça, tá? Vamos supor que o PIB não cresça. Salário mínimo de hoje, mais o INPC, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado durante 6 anos. O INPC, vamos supor que ele está em 1,03%. Ele deu uma média de 1,03% durante 6 anos. E o PIB, vamos supor que o PIB não cresça, tá? O que é isso? Isso aqui, gente, é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, isso 6 vezes, tá bom? Então vamos aqui, 1,03 elevado a 6. Também conhecido como 1,03 elevado a 6. Também conhecido como 1,194%. Ou seja, o salário mínimo em 6 anos, contanto que o INPC seja de 3% ao ano e que o PIB não cresça, o aumento seria de 20% em 6 anos. 20% em 6 anos, com salário de mínimo de 1.518, nós chegaríamos no salário mínimo de 1.821. 1.518, que é o salário mínimo de hoje, nós teríamos um aumento de R$303 do salário mínimo. Nós sabemos que a cada real de aumento custa aos cofres do governo 400 milhões. 1 para 400 milhões. Quanto que custaria um aumento de 303,6? 303,6 que multiplica 400 seria um custo adicional de 100,21,4 bi de reais. Não. Isso aqui é tri, né? Seria esse aumento aqui de... Fazer diferente? Isso aqui é conhecido como 0,4 bi, né? 303,6, 0,4... Seria um aumento de 121,4 bi de reais. Certo? 121,4 bi de reais. Um aumento em 6 anos, né? Considerando que a inflação, que o PIB tem um crescimento negativo. Aí você vai falar, Léo, bem, veja, só que isso não custaria um aumento tão grande. Mas seria um novo BPC. Seria um novo abono de seguro-desemprego. Certo? Seria quase 20% do orçamento. Né? Quase 20% do orçamento. Então, o que o Armínio Fraga está propondo? O Armínio Fraga quer impedir o aumento do custo do orçamento, né, do provento do governo, economizando uns 121 bilhões de reais em 6 anos. Só que a arrecadação não é em função do salário mínimo. A arrecadação é em função dos preços correntes, porque é um percentual do consumo. Ou seja, a arrecadação vai subir nominalmente, a arrecadação, né, os impostos, vão subir nominalmente a arrecadação, só que os custos vão diminuir realmente.
Porque os custos para a maior fatia do orçamento público, que é a Seguridade Social, depois do juros da dívida, evidentemente, vai subir nominalmente. Então a ideia do Armínio Fraga é economizar dinheiro com aposentados, viúvas e pessoas que não podem trabalhar, né? Pessoas que não podem trabalhar, esqueci o nome próprio, mas enfim, pessoas que não têm capacidade de trabalho, né, que não estão fora do mercado de trabalho por licença de saúde e tal, que recebem benefício, pessoas que estão desempregadas, seguro-desemprego, ele quer economizar dinheiro da Seguridade Social para pagar banqueiro. É lógico que o argumento é o seguinte: você controlando a parte fiscal, você reduz o custo da dívida também. E ao longo do tempo você pode melhorar e isso vai, com esse esforço, você pode pagar a dívida. Agora o problema é o seguinte: isso vai acontecer? Não. Se você abrir espaço no orçamento, o que o governo vai fazer? Vai gastar. Até porque o governo brasileiro precisa gastar. Ele não tem instrumentos de poupança. E o instrumento de poupança que a gente tem, que eu já tratei aqui, que é a reserva internacional, na verdade só piora a questão do orçamento. Tá aqui também o card. Certo? É isso aí, pessoal. E outra coisa, por que eu tô focando tanto na Seguridade Social e não no trabalhador, no motorista de ônibus, esse tipo de coisa? Porque no Brasil, o salário mínimo, ele indexa mais a parte pública. Por quê? Porque motorista de ônibus, enfermeiro, professor, lixeiro, gari, né? Esse pessoal, eles têm pisos próprios pela categoria. Então, o piso até pode ser o salário mínimo, mas eles têm pisos dados pela categoria em acordo coletivo. Então, se daqui a um tempo R$ 1.500 for muito abaixo do que deveria ser, né? Nesse exemplo que eu dei da inflação acumulada, as sociedades, os sindicatos, né, as associações de trabalhadores podem pressionar sim um aumento salarial por greve e tal. Então os trabalhadores têm mais poder de barganha junto aos empregadores, né? E você tem os pisos salariais também, né? Um professor, você tem o salário mínimo paulista, né? O professor tem piso, o policial tem piso, esse tipo de coisa. Tá bom? Bem, então, o que o Armínio Fraga quer? O Armínio Fraga quer pagar banqueiro com dinheiro de aposentado. Né? E bem, é isso. Se isso é certo, se isso não é certo, eu não quero saber. Eu estou falando qual é o mecanismo. Por que ele quer fazer isso? Ele quer congelar o salário mínimo e assim causar uma diferença maior entre o que se arrecada e o que se paga de aposentadorias, para você poder, teoricamente, com esse dinheiro, pagar mais dívidas ou diminuir a pressão fiscal, que poderia melhorar as contas do governo e poderia abrir caminho para redução dos juros, né? E até porque você está empobrecendo uma parte da população e você reduziria o consumo também, reduzindo a inflação. Tá? O que é isso? Isso é acumulação de renda, certo? Acumulação perversa de renda. Tá certo? Não tá? Você é contra a Previdência Social? Não. Eu sou contra o modelo que tá aqui, mas isso aqui é bem pior do que tá aqui hoje, tá bom? Ah, Léo, mas não deveria, a gente deveria sim, porque esse pessoal só recebe dinheiro do governo. Você está falando de pessoas que contribuíram para o INSS. Tá? Se o benefício de prestação continuada ou o seguro-desemprego está errado, é outros 500, mas o problema é o regime geral. E o regime geral é superavitário. O regime geral é superavitário. BPC e seguro que não é, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Curtam, compartilhem, fique com Deus.